Caros colegas, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã de sábado, mais uma formação, mais uma manhã de partilha em que vamos estar aqui, conviver um bocadinho e aprender uns com os outros. Antes de mais, e antes que me esqueça, feliz outono para todos vós. Esta noite, 2 para amanhã, aí por volta de 1h54, entraremos nesta nova etapa do ano, que é uma etapa também muito bonita. Por isso, nada de saudades em relação às férias, em relação ao verão. Vêm aí coisas muito boas nos próximos meses. Ora bom, Dr. Paulo, bem-vindo. E muito bom dia. Correu bem o verão, as férias? Correu muito bem. Muito bem, muito bem. Obrigado. Espero que tenha corrido também convosco. Muito bem. É sempre um gosto tê-lo connosco. E então, para esta manhã, o que é que está previsto? Ora, esta manhã vai ser uma manhã muito intensa. Vamos falar de dor em populações específicas, vamos abordar a dor na criança, a dor no idoso, a dor na grávida e em populações específicas, particularmente na fibromialgia e nos sobreviventes de cancro. Vamos dar uma abordagem geral sobre estas entidades e vão pondo questões e dúvidas à medida que vamos avançando. Muito bem. Certamente que são temas muito interessantes porque são tudo, digamos, todos estes tipos de pacientes são pacientes que nós temos no dia-a-dia, na nossa prática clínica e que nos levantam dúvidas constantemente e de forma recorrente. Por isso espero realmente que esta sessão nos irá ajudar a saber gerir melhor a dor neste tipo de pacientes. Eu, ainda antes de avançarmos, queria só recordar os colegas que têm até hoje à meia-noite para entregar o TPC do módulo anterior. Está bem? Por favor, não se esqueçam. Também recordar que, como habitualmente, ao longo da manhã de hoje, na primeira parte irei daqui mais daqui a algum tempo, partilhar no chat o link para vocês efetuarem o primeiro controle de presença e depois lá mais para o final da manhã, já depois do intervalo da manhã, iremos partilhar o link para o segundo controle de presença. Mais informações ou mais esclarecimentos. Queria recordar que o curso EDOR resulta de uma parceria com a Grünenthal e, no fundo, manifestar aqui a minha gratidão e o agradecimento à Grünenthal por esta parceria, sem a qual não seria possível realmente levar a cabo toda esta atividade formativa e todo este curso. Também é verdade que vamos focar temas clínicos em que a Grünenthal tem produtos do seu interesse e fica desde já aqui efetuado, digamos, essa declaração de conflitos de interesse. E penso que podemos arrancar. Só queria informar aqui a nossa equipa de realização que os colegas me estão aqui a dizer que o som do Dr. Paulo está um bocadinho baixo. Não sei se será possível aumentar um bocadinho o volume. Eles já me estão a dizer que sim, por isso vocês agora já vão ouvir o Dr. Paulo melhor. E Dr. Paulo, passe-lhe a bola. Vamos marcar golos. Vamos a isso. Ora, hoje temos um dia, como eu vos tinha dito, bastante preenchido. Não vamos aprofundar alguns destes temas, mas vamos ver aquilo que é mais habitual. Começamos, como veem no nosso agendamento, pela dor no idoso. A dor no idoso, conhecem-na, todos nós temos na prática doentes idosos. Lembrem-se do estudo que já falámos aqui várias vezes, da epidemiologia da dor em Portugal, de Luís Azevedo. A população idosa é bastante afetada pela dor. Acima dos 65 anos, a prevalência é superior a 57%, portanto, quase 6 em cada 10 dos vossos utentes com mais de 65 anos têm dor. E como veem, a complexidade do doente e a complexidade do tratamento fazem com que tenhamos que ponderar muito bem e definir bem estratégias. Temos pessoas, normalmente, pela sua cronicidade e pela sua longevidade, com múltiplas doenças crónicas e perante estas doenças crónicas e o tratamento das mesmas temos que ter precauções farmacológicas, temos doentes muito vulneráveis, várias comorbilidades, cada uma delas em agravamento e também a necessitar de ajustes terapêuticos constantes. Por isso o idoso normalmente aparece polimedicado. Eu, cada vez que vejo um idoso com mais de 3, com mais de 5 medicamentos, fico sempre preocupado o que é que eu vou dar de novo para tratar a dor.
problemas sociais que nos levam a ter que refletir muito bem sobre o tratamento. Existe alguém responsável, um cuidador informal que possa gerir bem a medicação, o idoso tem capacidade cognitiva para gerir a sua própria medicação, e isto leva-nos à questão dos testes cognitivos. O doente entendeu exatamente o que eu lhe queria dizer, está capaz de cumprir um plano de tratamento. Tudo isto faz com que o tratamento da dor seja muito particular e, lamentavelmente, em alguns casos, existe subtratamento da dor. Ainda esta semana, no Congresso de Geriatria em Coimbra, falava sobre o subtratamento da dor dos doentes demenciados, em que nós fizemos um estudo prospectivo e que verificamos que quase 60% dos idosos com demência não está a ser tratado para a dor. É um problema de saúde pública, como constatam. Ora, os idosos têm, como a restante população, dores crónicas, com componentes nociceptivos, com componentes neuropáticos, têm a vulgar dor mista, que tem um grande impacto na qualidade de vida. Este idoso, se não for bem educado, com literacia para a saúde, com um grande médico de família, com um grande enfermeiro de família, há de banalizar a sua dor e não há de queixar-se porque acha normal ter dor. Como já vimos aqui, a dor é uma anormalidade, ter dor crónica é uma inutilidade, não serve para nada, e por isso temos que revolucionar a vida dos nossos utentes, só assim eles podem ter um maior desempenho e exercer a sua cidadania. A complexidade está definida e com tudo isto temos que definir muito bem as estratégias terapêuticas com um plano de tratamento muito customizado, muito adaptado ao ser vulnerável que temos à frente. Ora, a importância na dor do idoso tem muito a ver com as questões da bioética, com a dignidade da pessoa humana e com a qualidade de vida. Sabemos que a dor limita o desempenho funcional, a dor atrofia, quanto mais dor, mais imobilidade, quanto mais imobilidade, menos massa muscular, atrofia, até pela própria senescência, também diminuição da massa óssea, e quanto mais dor e menos se mexe o idoso, pior a sua situação geral. Por isso, todos os médicos, todos nós temos esta obrigação ética, este dever de aliviar a dor. Lembro mais uma vez, já falámos várias vezes, da Declaração de Montreal, 2010, aliviar a dor é um direito humano e devemos pugnar para que o ser humano tenha acesso a este direito. É a coisa que eu diria mais básica, é tratar a dor de alguém. Para isso precisamos de formação e aqui estamos a trocar impressões sobre este aspecto. Quando o final de vida se aproxima, claro que o tratamento da dor se torna muito mais pertinente, porque até ao fim tem que haver qualidade de vida. Sabemos que se eu não tratar, ou se todos nós não tratarmos a dor de forma adequada, esta inadequação do tratamento leva a um grande compromisso funcional. A qualidade de vida está em risco, o idoso vai ter mais propensão a cair, mesmo que tenha uma patologia aguda, um internamento, a sua reabilitação vai ser mais lenta, vai ter alterações do humor, cogitando muito sobre o seu futuro, sobre se realmente vale a pena continuar vivo com aquela dor que tem este impacto psicoemocional, com depressão, com ansiedade. Lembro, como já abordámos aqui, a síndrome dolorosa crónica, codificada no ICPC2 e no ICD-10, tem a ver com esta coexistência de dor, com ansiedade, com tristeza, com insónia, muito prevalente também na população idosa. Claro que quando falamos e quando lemos sobre envelhecimento saudável, a socialização faz parte, o idoso tem que manter a sua vida relacional, se tiver dor vai ter tendência a querer sair menos de casa e a relacionar-se menos com os outros. Vai ter perda de apetite, vai ter falta de qualidade do sono e vai utilizar mais os recursos de saúde. Aqui estamos com uma epidemia e com um grande impacto na saúde de todos nós, particularmente no Serviço Nacional de Saúde. Um idoso maltratado, um idoso subtratado em relação à dor, vai recorrer mais ao médico, ao fisiatra, ao ortopedista, vai utilizar uma data de recursos e é bom que esses recursos, que são poucos, desenha planos de tratamento muito adequados à situação do idoso. O impacto também não é só naquela pessoa doente, é em todo o agregado familiar. Vai haver uma sobrecarga do cuidador, vai haver uma angústia do cuidador e neste estudo que nós estivemos a falar há bocado, que estive a defender em Coimbra esta semana,
Um dos aspectos importantes para o subtratamento, aliás, um preditivo do subtratamento da dor do idoso, é a sobrecarga do cuidador. Quanto mais cansado o cuidador, menos gera medicação, mais exausto está para cumprir um plano de tratamento e, claro, quem sofre é o doente dependente em casa. Dificuldades que nós sentimos. O idoso tem uma alteração da percepção da sua própria dor, portanto, às vezes nem sente como sendo dor aquilo que deveras sente, é um bocado poético, é Fernando Pessoa, tem uma diminuição da percepção da dor e também tem uma tendência para aceitá-la de forma natural, porque conviveu com ela por toda esta inexistência, às vezes, de tratamentos consentâneos. Também, mais uma vez, não estou a falar da negligência clínica, que será rara, estou a falar da falta de empoderamento que temos. As faculdades de medicina, durante algum tempo, não nos treinaram para a dor, para o tratamento da dor, para a avaliação da dor e, portanto, o subtratamento continua a existir se nós não percepcionarmos a dor como sendo um problema de saúde e como sendo um diagnóstico clínico, um código ICPC-2, um código ICD-10. O idoso tem, por falta de entendimento, e não que o idoso por si tenha um déficit cognitivo, sabemos que há uma insuficiência cognitiva na idade avançada, faz parte, peço desculpa que eu estive a falar toda a semana e estou um pouco rouco, há uma insuficiência cognitiva, faz parte dos 5 I's de Isaacs, dentro dos problemas do idoso frágil, e a sua adesão ao tratamento vai ser deficitária também. E depois, claro, temos que ter cuidado na escolha de fármacos, porque o volume de distribuição dos fármacos no idoso vai ser alterado. Não se esqueçam que o idoso naturalmente vai tendo substituição de massa magra por massa gorda, portanto devemos ponderar muito bem se o fármaco que eu prescrevo é lipofílico ou hidrofílico. Vai ter uma insuficiência hepática, vai haver uma diminuição da função do citocromo P450 e, como sabem, também de forma fisiológica vai havendo gradualmente uma redução da taxa de filtração glomerular, o que nos faz ter que ter muito cuidado com os fármacos que têm a excreção renal pura. Como veem, as dificuldades do tratamento passam por este conhecimento não do idoso como entidade patológica, mas da idade como sendo uma homeostenose. De forma natural, no envelhecimento saudável, vai haver uma restrição de algumas funções, vai haver uma insuficiência natural orgânica e nós temos que nos ajustar. Claro que se esta insuficiência fisiológica for acometida por déficits patológicos, a ponderação e o cuidado e a prudência têm que ser maiores. Ora, o que é que nós encontramos no idoso? Várias doenças associadas à presença de dor crónica, como tão bem conhecem. Ou porque o idoso tem problemas do foro dermatológico, tem feridas que não cicatrizam, por acamamento, por aleitamento crónico, úlceras de pressão, tem isquémias de membros com insuficiências venosas, insuficiências arteriais. Se tiver alguma neuropatia periférica com alterações da sensibilidade cutânea, vai tender para queimar mais precocemente. Tem problemas gastrointestinais, várias patologias, com lentificação do esvaziamento gástrico, uma obstipação por diminuição do peristaltismo e dos movimentos austrais, que pode ser agravada, como sabem, pela presença de analgésicos, cólonos irritáveis, diverticulites, doenças inflamatórias intestinais. Do ponto de vista cardiovascular, pode ter patologias diversas, que vão explicar parte da vasoconstrição e do cuidado que nós temos que ter com os fármacos que são muito vasoconstritores, que naturalmente não os prescrevemos nos idosos, como todos hão de lembrar-se, eu estou a falar dos anti-inflamatórios, são extremamente vasoconstritores e eu não os posso prescrever em doentes com patologia cardiovascular. Há também patologia pulmonar, sabemos que toda a função respiratória do idoso está alterada do ponto de vista fisiológico, com tendência para uma insuficiência, que pode ser agravada, como percebem, por problemas crónicos, ou tuberculose na infância, ou doenças pulmonares, ou fibroses pulmonares, que de certa forma vão pôr o estado funcional do doente agravado e limitar a sua funcionalidade. Do foro reumático conhecem as diversas patologias. Lembro que no estudo português que falámos aqui logo no início, quando nos focamos na etiologia da dor da maioria dos portugueses e também dos idosos, estão as doenças musculoesqueléticas, a artrose do joelho, as artrites diversas, a patologia da anca, a osteoporose, todas estas doenças que acometem o sistema musculoesquelético fazem agravar a circunstância dolorosa do doente. Todos conhecemos o impacto da dor
na gota, por exemplo, nas artrites reumatoides, nos lúpus e com a própria diminuição da massa óssea, particularmente nas mulheres, há a osteoporose e fraturas osteoporóticas que podem pôr a situação do doente em risco. Outras patologias conhecidas que cursam com dor, as neuropatias periféricas, a mais conhecida é a neuropatia dolorosa diabética. Não existem todos os diabéticos, mas muitos podem evoluir para uma neuropatia dolorosa. Do ponto de vista nefrológico, abordámos há bocado que vai haver, com a idade, uma diminuição da taxa de filtração glomerular dita fisiológica, mas que pode piorar naqueles que têm acometimento renal, olha, por exemplo, na sequência de uma nefroesclerose, num hipertenso, de uma nefropatia diabética, portanto a insuficiência renal está presente. As infecções urinárias crónicas de idosos algaleados cronicamente, por exemplo. Há também um comprometimento do sistema imune e a idade faz com que apareçam mais precocemente patologias como o herpes zoster e vejam o problema da zona e a nevralgia pós-herpética que cursa em muitos idosos. Aliás, é a idade para aparecimento, é na idade mais avançada, e também os problemas de outras doenças que se tornam crónicas, e temos já vários idosos com HIV, que tem uma tendência, como sabem, para a sua cronicidade e que explica muitas neuropatias também dos futuros idosos. A população portuguesa é cada vez mais grisalha e vai ter vários destes doentes a preencher o vosso consultório e o vosso agendamento. Do ponto de vista neurológico também, as típicas dores de cabeça, de jovens e dos idosos, as radiculopatias, quem não tem doentes com lombociatalgia com idade avançada, e depois todas as doenças neurodegenerativas, Parkinson, escleroses múltiplas, e lembro mais uma vez que tem sido algo que eu tenho, de certa forma, cuidado e falo precocemente e várias vezes sobre isto, a dor pós-AVC. Cada vez mais temos pessoas com acidentes vasculares isquémicos. Lembro que quando eles são peritalâmicos podem cursar com dor central, que nem sempre fomos ensinados a tratar precocemente. O cancro, não preciso dizer muito, conhecemos que com a longevidade vamos ter mais exposição a cancro, às vezes temos tumores síncronos no idoso e é uma grande causa de dor também no idoso. Mais uma vez, temos que ser racionais e temos que ter aqui uma proporcionalidade. Não é o cancro a principal causa de dor da população portuguesa. Lembro que naquele estudo epidemiológico, o cancro é responsável por 3 a 5% da dor dos portugueses. Portanto, a maioria dos vossos utentes idosos vai ter dores não oncológicas, sejam nociceptivas, sejam neuropáticas, agravados pelos problemas que este idoso já trazia desde idades mais precoces, com tendinites crónicas ou de repetição, com bursites, a depressão que vem agravar toda esta dimensão do sofrimento existencial e do próprio sofrimento físico. Como veem, temos aqui vários problemas dentro do idoso, daí a Direção-Geral de Saúde ter várias circulares à volta da dor no idoso, quer no tratamento da dor no idoso pré-procedimentos médicos, como falaremos a seguir, como avaliar a dor do idoso, como tratar a dor do idoso. A Direção-Geral de Saúde tem manifestado a sua preocupação com esta população que vai estando subtratada de alguma forma, e diz que para avaliarmos a dor no idoso devemos identificar a dor, porque só há tratamento da dor se eu identifico. Não aceitem quando um idoso vos diz que é a dor crónica que sempre teve. Ninguém tem dor sempre, e se tiver é porque não teve um encontro mágico com a ciência médica, porque existem fármacos e medidas não farmacológicas para aliviar a dor destes idosos. Portanto, no âmbito de uma consulta médica de rotina ou de urgência, há que identificar a dor. Lembro que a dor é um sinal vital, portanto, para além da avaliação da tensão arterial, da frequência cardíaca, diga o doente que tem dor ou não, temos que lhe perguntar qual é a dor, numa escala, por exemplo, de 0 a 10, como veremos a seguir. Numa consulta domiciliária, a mesma coisa, perguntar sobre dor, e lembro que alguns doentes não entendem como dor aquilo que de veras sentem. Até vos dizem que não têm dor nenhuma, têm moinhas, têm formigueiros, têm impressões, como se lembram, tudo isto é dor. Portanto, avaliar a dor, mesmo naqueles doentes que podem não a manifestar, doentes acamados, em estados comatosos, não esperem que vos digam muito sobre a dor, têm que procurar comportamentos no corpo que indiquem esta dor. E depois, como eu vos disse, um idoso, às vezes para dizer
sobre a sua dor diz que tem um desconforto, sente uma agonia numa parte do corpo, um mal-estar. Tudo isto são indicadores de um desconforto. Lembra a definição da dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Dor é uma experiência emocional desagradável. Claro, escolher uma escala que o doente entenda. Se o doente for um analfabeto, não vamos apresentar números se ele não os entender. Portanto, uma escala numérica naqueles que percebam o que é o 0 e o que é o 10, escalas qualitativas para quem não perceba números. A dor é ligeira, é moderada, é intensa e uma escala ou uma observação dos comportamentos pode ser útil no domicílio, numa residência para idosos, portanto, ver se há comportamentos que o enfermeiro tenha denotado ou tenha notado como sendo indicadores de péssima qualidade de vida que nos podem, de certa forma, encaminhar para a circunstância da dor. A Direção-Geral de Saúde continua que num doente idoso, na avaliação da dor, como o idoso pode ter dores em locais aos quais ele não chega para dizer onde lhe dói, será bom ter diagramas corporais ou ter um mapa do corpo em que o idoso possa desenhar ou apontar ou pintar a área do corpo que realmente lhes dói. Às vezes na minha consulta, como não tenho um diagrama corporal e o idoso vai com o seu cuidador informal, eu peço ao cuidador informal que me ajude. E às vezes se a dor, por exemplo, é num ponto posterior, eu peço ao cuidador informal que rode e que o idoso aponte no corpo do seu cuidador informal, do filho, da nora, daquele que esteja na consulta, para apontar exatamente onde dói. Exame físico, claro, eu tenho que ver o que é que existe concretamente, se existem focos de tensão, se existem pontos de gatilho, se existem contrações. A semiologia vai ser muito importante, completada com uma história da dor, como começou, para vermos se a dor é uma dor aguda ou crónica, como é que ela agrava, como é que ela alivia, uma história completa da dor, como também já falámos, com toda uma abordagem também psicológica, social, cultural, até para desenharmos um plano de reabilitação desse idoso. Se está num centro cultural, num centro de dia, desenhar um programa de distração que possa ser útil nas medidas não farmacológicas para o idoso. Solicitar, como vos disse, a colaboração dos familiares para nos dizerem como é que tem sido a semana, como é que tem sido a noite, como é que têm sido os comportamentos de um idoso não comunicante, obviamente, porque se a pessoa com a idade está comunicando, perguntamos-lhe diretamente. Ora, o que é que nós fazemos para avaliar a dor no idoso? O Reino Unido tem guidelines sobre isto, depois acabaram por ser adaptadas pela Direção-Geral de Saúde. Muito importante, a pessoa que tem à sua frente comunica. Obviamente, se é um idoso comunicante e se percebe bem português, então, se refere dor, se aparenta dor, usamos uma escala para avaliar essa dor. Quanto lhe dói, de 0 a 10, quanto lhe dói numa escala qualitativa. Diga-me, fale-me sobre o seu corpo, o que é que sente, localizar a dor, como é que a dor apareceu, o exame objetivo, aquilo que é um ato médico, eu diria, vulgar. Mais complexo é quando o idoso não comunica, não consegue comunicar connosco, ou porque está delirante, por iatrogenia, ou porque tem um déficit cognitivo instalado, ou porque tem patologias que o levam a ter uma alteração da linguagem, seja uma afasia da expressão, uma afasia global, aparenta dor mas não consegue confessá-la, então fazemos um exame clínico para avaliar, para ver se existem pontos dolorosos, se existem comportamentos dolorosos, e aí a bioética ajuda-nos muito. Se achamos que o doente pode ter dor ou tem uma expressão facial ou uma proteção corporal que possa fazer-nos pensar em dor, temos que fazer uma prova analgésica, uma prova terapêutica. E aí é importante, se a dor parecer ligeira, se calhar paracetamol pode ser um fármaco de fácil acesso, quase todos os idosos têm em casa, mas se a dor for moderada a intensa, eu preciso fazer uma prova terapêutica com fármacos mais potentes. E nas USFs, nas UCSPs, nos hospitais, nas urgências, a prova terapêutica no idoso deve ser feita com morfina. Voltamos aos mitos da morfina, mas como vão verificar, se derem 1 miligrama de morfina e via um idoso, não vai acontecer nada, porque a dose é subterapêutica. Provavelmente vão precisar de doses de 2 miligramas, de 3 miligramas subcutâneos, para verem se há resposta, se há relaxamento muscular, se há alteração da expressão corporal, que me faça pensar, então é mesmo de dor que se trata. Não façam, como eu vejo fazer,
Como o idoso está demenciado e parece ter algo de problema no corpo, sedá-lo com benzodiazepinas, com relaxantes musculares. Benzodiazepinas não são analgésicos, relaxantes musculares não são analgésicos, anticonvulsivantes não são analgésicos. Se pensam dor, usem analgésicos para tratar esta dor, pelo menos como prova terapêutica inicial. Em todos os casos, doente colaborante ou não colaborante, tratamos a dor. Tentamos tudo o que existe ao nosso dispor para tratar a dor. Não conseguimos considerar uma referenciação, ou porque achamos que o doente pode beneficiar de uma mesoterapia, de um programa desenhado por um fisiatra, ou porque achamos que existe patologia ortopédica e referenciamos para um ortopedista, ou referenciamos para um reumatologista, ou para uma consulta de dor. Mas, ab início, o responsável pelo tratamento do idoso é o seu grande médico assistente, que na maioria dos casos é o médico de família ou o internista a nível hospitalar, e todas as outras especialidades onde esse doente já esteja a tratar outras patologias. Se estiver na endocrinologia, se estiver na reumatologia, se estiver na pneumologia, tem que ser esse médico a tratar a dor. A dor é de todos e o conhecimento sobre a dor deve tocar todos com um âmbito generalista. Que ferramentas, lançava-vos esta pergunta, que ferramentas utilizam no vosso dia-a-dia para avaliar a dor no idoso? Sei que há aqui um decalage nas vossas respostas, mas eu posso... Temos já há aqui algumas perguntas, sim. Da Rita Lopes. Conhecem algum estudo que compara as quedas no idoso por dor não controlada versus quedas no idoso por terapêutica da dor? Não, por não iatrogenia. Mas é provável, não reconheço que não exista. O tratamento para a dor tem iatrogenia, sabemos. A iatrogenia está muito dependente do tempo de exposição aos fármacos e à dose dos fármacos, claro, mas às vezes temos que pensar que às vezes não é só a iatrogenia, não é? Porque um idoso à partida tem tendência para quedas se tiver diabetes, se tiver Parkinson, se tiver outras patologias. Claro que se tratar essas patologias há um risco de quedas e vejam que às vezes as quedas não são provocadas por analgésicos, são provocadas por não analgésicos. Uma causa de quedas pode ser gabapentina, pregabalina, pode ser ciclobenzaprina. Existe esta tendência para pensar, não trato a dor por causa da iatrogenia. Às vezes não estão a usar analgésicos para tratar a dor e estão a agredir mais o corpo vulnerável do que se usassem analgésicos. Mas, sem dúvida, não conheço estudos, mas diria que ambas as circunstâncias propenciam a dor. Ou inexistência de danos neurológicos, mas fragilidade óssea ou perturbação do equilíbrio por uma síndrome vestibular. Peço desculpa, eu pedi ao nosso realizador para manter a pergunta no ar, porque precisávamos que os colegas vissem a pergunta para nos responder pelo chat. Força. E por isso, iatrogenicamente ou não, a dor no idoso, como sabem, é um problema de saúde pública, existe com fraturas gravosas do colo do fémur, mas diria que o risco de queda é maior no doente com dor não controlada. É essa a minha impressão. Porque um doente com dor não controlada não consegue assumir uma postura corporal digna, tem contraturas, tem rigidez e mesmo que tenha tendência para queda, não tem reflexos capazes, portanto vai ao chão muito mais facilmente do que se tiver a sua dor a ser tratada com doses pequenas. E o Busilis no tratamento da dor no idoso é doses pequenas, por favor. Ok. A Daniela escreveu o seguinte: bom dia, Dr. Paulo, será possível repetir qual a dose de morfina usada para a prova terapêutica na dor moderada e intensa nos idosos? Sim. Depois a Isabel respondeu, colega Daniela, 2 a 3 mg de morfina subcutâneo para a prova terapêutica. Muito à frente. Sigam essa colega no Facebook. Como é que ela se chama? A última? Isabel. Muito bem. A que lançou a resposta? Sim. Muito bem. É isso mesmo. A dose padronizada para alguém com 60 a 70 quilos é 2,5. Se for muito vulnerável, estão com um idoso de 30 quilos, 40 quilos, faça uma prova terapêutica com menos 1,25, 1 a 2 cc pode ser útil naquelas pessoas com menos peso. Mas uma pessoa com alguma robustez, eu diria que o intervalo de 50 a 70 quilos, 2,5 é aceitável. Para perceberem, 2,5 de morfina IV ao subcutâneo são 7,5 de morfina oral, são 37,5 de tramadol. A dose habitual nas nossas consultas de tramadol de 37,5 corresponde aos 2,5 de morfina subcutânea. Portanto, não estamos fora da legis artis e não é por estarem a usar já morfina que estão a ultrapassar patamares. 2,5 de morfina terceiro patamar, como vamos ver no módulo seguinte, 2,5 de morfina terceiro patamar da OMS equivale a 37,5 de tramadol segundo patamar da OMS. Posso converter segundo e terceiro patamar
inflamar sem qualquer distinção. Tenho que equilibrar doses. Como veem, preciso mais de tramadol, 37,5, para uma dose mais pequena de morfina de 2,5. Mas isto é a proporcionalidade, como vamos ver no próximo módulo. Ok. Portanto, do ponto de vista prático, como é que funciona esta prova terapêutica? É fazer o bolos, ou se for uma dor ligeira, dar o paracetamol, esperar que atue, normalmente espera-se meia hora, uma hora e vê se há algum resultado. A morfina, por isso é que eu defendo que haja morfina, e nos cursos que temos feito aqui na ARS de Lisboa e Val do Tejo, não conheço noutras ARS, temos insistido, e os farmacêuticos da ARS, todos, quando vão aos nossos cursos, e nós convidamos sempre um farmacêutico da ARS para vir também falar, dizer que vocês, todos os médicos de família, podem ter morfinas nas vossas USFs, ou tramadol, basta impedirem, não há nenhum impedimento da ARS de fornecer estes fármacos. Como é que se faz? Se for tramadol, prova subcutânea. Não é preciso canalizar em uma veia, é subcutâneo. Tem morfina ou tem tramadol, prega cutânea, dão um bolos. Se for tramadol, damos 1/4, que é 25 mg, como veremos no próximo módulo. Se for morfina, 2,5. Dou. Morfina, vantagens, rapidez do efeito ao fim de 15 minutos a 20 minutos, 15 a 20. Para que situações é que está indicada essa prova terapêutica? Para todos os doentes que eu penso que têm dor e têm comportamentos de dor. Estão tensos, estão rígidos, têm uma posição fetal, vão fazer um domicílio. Seria bom o doente fazer algum destes fármacos. Na vossa consulta, no centro de saúde ou na urgência, mais fácil é prega cutâneo 2,5, há relaxamento corporal, há alteração da expressão facial menos tensa, e vamos falar nas escalas que medem tudo isto. Ao fim de 20 minutos já tem que haver resposta, ao fim de meia hora há de certeza. Se nada acontecer, provavelmente usamos doses subterapêuticas. A indicação diz que deveriam repetir o bolos. E claro, vemos que o médico experiente vai repeti-lo, um médico inexperiente provavelmente tem algum receio. No próximo módulo vamos tentar combater estes receios. É seguríssima a dose de 2,5. Okay. Ao fim de meia hora pelo menos tem que ter resposta. Se não tiverem, é porque o nível de dor desse idoso é superior à dose que estão a administrar. Devê-la repetir. Ok. Então, e se houver uma boa resposta, qual é a consequência a seguir? É mudar o plano de tratamento para esse idoso. Provavelmente esse idoso vai precisar de um opioide no seu esquema terapêutico. Pode ser tramadol, tapentadol, buprenorfina, fentanilo, como iremos ver no próximo módulo, se essa dor, obviamente, for uma dor nociceptiva, moderada a intensa. Se for uma dor exclusivamente neuropática, aí temos que desenhar fármacos para a dor neuropática. E também já vimos o protocolo da dor neuropática, o fluxograma, e temos fármacos desenhados quer para uma, quer para outra. Podíamos dar exemplos práticos, ou seja, já teve-nos a mostrar aquelas situações que o doente pode ter dor, que o doente idoso pode ter dor. Por exemplo, alguns exemplos práticos em que possa estar indicada, situações clínicas práticas em que possa estar indicada esta prova terapêutica. Artrose do joelho, artrose da anca, lombociatalgia, neuropatia dolorosa diabética moderada a intensa, quadros centrais pós-AVC com rigidez. Portanto, porquê o opioide? Porque ele tem um efeito ultra rápido, ou seja, eu dou e tenho logo uma resposta. Se usarem numa dor deste tipo, pregabalina, gabapentina, como vê, ela não vai ser imediata, porque a eficácia analgésica dos fármacos adjuvantes, quando são iniciados pela primeira vez, aparecem aos 15 dias, 3 semanas. Obviamente que eu tenho um idoso num leito ou numa urgência, quero fazer uma prova terapêutica, não vou fazê-la com adjuvantes, não me interessa pregabalinas nem fenitoínas na urgência. Usamos os opioides e na urgência é o sítio ideal, o idoso está vigiado. Não precisa de grande vigilância para fazer 2,5 de morfina. Não precisam de monitorizar, não precisam de ver a saturação do O2, porque um idoso com 50 quilos tolera 2,5. É vulnerável, têm medo, nunca usaram. Comecem com 1,25 ou a olho uma dose de 1 cc. Duvido que responda com 1 cc. 1 cc de morfina é 1 mg. Repetem mais 1 mg e vão titulando. Também nada contra que deem 1 mg, esperem meia hora, deem 1 mg, porque estas doses são cumulativas. Se tiverem um idoso ali uma hora no serviço de urgência ou na vossa consulta, se forem dando bolos a cada 20 minutos ou a cada meia hora, como eles são cumulativos, ao fim de 2, 3 bolos de 1 ml tem que haver resposta. No fundo, perdem a tempo, porque se derem logo 2,5 têm uma dose maior. Para os colegas que não se sintam tão confortáveis com, por exemplo, no domicílio do doente, com a administração endovenosa ou subcutânea,
Existe alguma alternativa por via oral? Quando usam estes fármacos para provas terapêuticas por via oral, têm as soluções orais. Estou a falar da dor moderada à intensa. Tem também os paracetamóis efervescentes, tem os ibuprofenos de ação mais rápida. Estou a falar da dor moderada à intensa. Tem tramadol em gotas. Lembrem-se que existe uma formulação de tramadol com doseador, que se carregarem uma dose são 12,5 miligramas de tramadol. Suficiente para fazer uma prova terapêutica. 12,5 de tramadol é uma dose pequena de opioide. Ou então usam diretamente as gotas de morfina. Existe uma morfina em gotas que se chama Oramorph, perdoem-me a publicidade, mas é a única marca que existe disponível. O doseador também só existe a marca Tramal. Depois existem uma data de genéricos, não nestas formulações, noutras. Portanto, podem usar as gotas de morfina, que têm uma absorção mais rápida, normalmente pomos sublingual ou o doente engole. Qual é a diferença? Se derem subcutânea, o efeito aparece aos 15, 20 minutos. Se derem oral, e é o problema dos opioides por via oral, a resposta, e sobretudo a morfina, como veremos no próximo módulo, como tem uma biodisponibilidade aleatória, mas é uma biodisponibilidade fraca, à volta de 30%, é aleatório também o seu efeito e demora meia hora a 60 minutos a haver uma eficácia. Portanto, tem que esperar mais tempo para mensurar o efeito. Por isso é que numa USF, se puderem dar um bolus subcutâneo, tem uma resposta mais rápida para não manter o idoso à espera do efeito durante 1 hora ou 2 horas sentadinho ou deitado, não sei. Pergunta aqui a Emily, e se for para repetir, repetimos com a mesma dose, certo? Certo. Se surtir efeito, somamos as doses e fazemos dessa a dose, depois a dose base para a manutenção da terapêutica? Já é um colega com peritagem. Não sei o que está a fazer neste webinar, mas deve ser pelo Dr. Carlos, porque com esta peritagem está muito à frente. Não precisa já de nós, é mesmo isso. Portanto, damos um bolos, não surtiu efeito, repetimos outro bolos. Eu normalmente repito 3 bolos se for necessário com a mesma dose. Se o idoso não responde até 3 bolos, o 4º bolos é duplicado. Portanto, se eu começar com 2,5, 2,5, 2,5 e o doente sempre a dizer estou na mesma ou não muda nada no corpo, então tento duplicar a dose e é o que vem recomendado. Okay. Responde a 3 doses e, como a colega disse muito bem, 3 doses de 2,5 dá 7,5 de morfina subcutânea. Se multiplicarem por 3, tem a dose oral. Se multiplicarem por 5, tem tramadol. Portanto, no próximo módulo vamos fazer estas contas para ver como é que nós passamos naturalmente uns dos outros. Para quem está a ouvir isto pela primeira vez pode parecer confuso, mas há regras. Dir-vos-ia para os que estão curiosos que o módulo acho que é dia 13 de outubro. Vamos andar à volta disto. Tenho um doente a fazer isto, faz no serviço de urgência tanto, o que é que eu mando para casa? Porque vejo doentes que vão à urgência idosos, fazem a medicação na urgência e não levam nada adequado para casa. Ou saem do internamento hospitalar, onde estiveram a fazer analgésicos IV e não saem com medicação sustentada para casa, parece que deixaram a dor no internamento. Era bom que deixassem a diabetes no internamento, que deixassem o Parkinson no internamento, porque esses doentes, quando têm essas doenças crónicas, levam o seu tratamento para casa, porque a doença não fica na cama onde o doente esteve deitado. A dor, parece que a dor fica na cama. Se for um pós-cirúrgico, até acredito que algumas dores resultem ou resolvam no internamento, mas uma dor crónica há de levá-la para casa, obviamente. Okay. A Inês pergunta, a prova terapêutica devemos realizar sempre que o doente não comunica. Poderemos também realizar esta prova em utentes que comunicam, mas que suspeitamos que subvalorizam a sua dor? Sem dúvida. É universal o protocolo. Claro que eu, do ponto de vista ético, estou muito ligado à bioética, preocupam mais os vulneráveis e os não comunicantes, porque eles terão mais probabilidade de não se queixar e de ficar submedicados. Quando um idoso comunica, se não for com esse colega, com outro, há de arranjar meios de chegar à sua dor. Mas, claro, o bom médico, o médico protetor dos seus doentes faz isso. Parece que o doente não está a valorizar a sua dor, literacia para a saúde, educá-lo sobre a normalidade da existência dessa dor. Ok. A Isabel, num idoso acamado com úlcera de pressão e gemido, quando tem que fazer os pensos, ok? E gemido quando tem que fazer os pensos, o que será melhor para gerir esta dor? Fazer os opioides meia hora antes do tratamento? Sim. Se forem orais, meia hora é pouco, se calhar 1 hora. Se for subcutâneo, meia hora antes, sem dúvida, porque a melhor dor é que não existe. Se eu vou limpar uma ferida, vou provocar dor, faço medicação antes. Eu só pedia para avançarmos, eu sei que eles têm muitas dúvidas, mas no próximo módulo só será sobre isso, senão não chegaremos ao fim deste módulo. Só mais 2 perguntas rápidas, porque realmente são muito práticas e os colegas
digamos, é precisamente este sentido prático que mais valorizam. A Isabel comentou, digamos, acrescentou ao comentário da colega Emily. Colega Emily, repete o bolos com a mesma dose, 2 a 3 miligramas, sim. Quanto à dose de base, será a dose necessária para a dose cobrir as 24 horas? Sim. Ou seja, ter este cuidado da cobertura das 24 horas. Sem dúvida, será o próximo módulo, não faltem. A Sofia, gotas de tramadol, quantas? É a dose que queira fazer. Gotas de tramadol, aquilo é 100 mg por mililitro. Eu penso que ela se refere àquela situação, de, por exemplo, de darmos as 3 doses terapêuticas, os 7,5, isso depois... Depois começamos a partir daí, não percam o próximo módulo. É que se eu andar à volta disto, não avançamos. Que o próximo módulo é todo dedicado a isso. Por favor, pedi a estas pessoas que têm estas dúvidas que as apontassem, porque o próximo módulo é todo sobre isso. Feridas, doses, como é que eu faço para casa. Não esqueçam essas perguntas. As respostas à pergunta: escala visual, escala numérica ou faces da dor, escala numérica 0 a 10, escala visual, tem as respostas são por aqui. Escala visual analógica é muito útil para um idoso cognitivamente capaz, não é? Porque lembrem-se que a escala visual analógica não tem nada, é uma linha com um cursor e o doente tem que ter capacidade de abstração. Não é a escala que eu mais defendo no idoso. A numérica sim, de 0 a 10, as escalas qualitativas com adjetivação, ou seja, ligeira, moderada, intensa, sim, mas a maioria destas escalas, pensem, são escalas de autoavaliação unidimensionais, só estamos a avaliar a dor. Se eu quiser ver o impacto da dor noutras atividades, tenho que sair para escalas multidimensionais e falamos aqui no módulo introdutório sobre o inventário breve da dor, que é muito bom para a investigação e em consultas da especialidade. Na vossa dia-a-dia de um consultório médico não tem grande aplicação, mas está corretíssimo. O que a Direção-Geral de Saúde diz num doente cognitivamente capaz é a numérica, a qualitativa e a de faces, para quem não entenda bem os números, identifica uma face. Não usa, é como vamos falar a seguir da escala de faces na população infantil, não infantilizem o idoso, não lhe mostrem um boneco a dizer que está a chorar, porque senão andamos a infantilizar o idoso. Percebe números, é quanto lhe dói de 0 a 10. Portanto, usamos para tratar a dor, depois de uma boa avaliação, obviamente, vias pouco invasivas, tenham cuidado com isso. Porque se o doente tiver via oral, não precisam de intramusculares, por favor, deixem de dar intramusculares na população idosa, já tem pouca massa muscular, não agridam o território muscular por injeções intramusculares. Estão proscritas, não fazem parte das guidelines, esporadicamente numa dor aguda, mas a maioria dos estudos diz que o idoso vai ao médico com dor crónica maltratada. Não dou intramuscular para agredir a nádega. Aprendíamos na faculdade que cada vez que eu dou uma intramuscular causa uma lesão de novo. Se eu causo uma lesão de novo, vou ter macrófagos, vou ter mastócitos que desgranulam e, se forem dosear marcadores inflamatórios, estão aumentados depois de 3 dias de anti-inflamatórios. Mesmo que o doente peça injetáveis, o bom médico de família não prescreve, como não prescrevem ressonâncias nos doentes que as pedem. Portanto, intramuscular, vamos fazer um movimento, se quiserem, contra intramusculares nas diversas consultas. Não é só MGF, é medicina interna, é ortopedia, etc. Elegemos tratamentos prolongados, portanto, não usamos fármacos de vida ou de semivida curta, senão o idoso tem que andar a fazer muitas vezes. Deixamos isso para resgates, se forem necessários. Começamos com doses ridículas, titulação lenta, portanto, se for qualquer fármaco, ibuprofeno, tramadol, pregabalina, no idoso, sempre com muita cautela, tal como temos nas crianças, monitorizar bem o tratamento, e esta é a diferença do adulto saudável, preciso de monitorizar, por causa dos efeitos adversos desta medicação. E eu digo a muitos dos meus utentes que na primeira semana, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, eu estou atento aos efeitos adversos. Não estou atento à eficácia analgésica, nem é o que me preocupa, sei que é o que o doente pretende, mas eu só tenho eficácia analgésica depois de ultrapassar a questão dos efeitos adversos. Conquistem o doente como conquistaram quem tem em casa, mesmo que seja o cão, com conversa mansa, indo devagarinho, portanto, conquistem o vosso doente, senão ele vai afastar-se pelos efeitos adversos. Seja náusea, seja obstipação, seja confusão mental, com uma consulta de dor é uma relação clínica. Pretende ser longa e pretende ser com muito cuidado. Pode ser necessário rodar em opioides também.
particularmente falando para os médicos que ainda estão muito presos ao tramadol para começar. Tramadol para começar, não entendo esta frase, tramadol para começar. Rodem de opioide. Se começaram com tramadol, não surte efeito, tem codeína, tem tapentadol, tem fentanil, mudem de opioide. Não mantenham o doente no mesmo opioide até à sua dose máxima, porque sabemos que uma das regras, quando a dor não responde, logo com repetitivos aumentos de fármacos, é rodarem. Mudem radicalmente o tratamento do idoso. Depois o que diz a Direção-Geral de Saúde diz que os idosos têm maior sensibilidade aos fármacos, portanto, precocemente aparece toxicidade e por isso devemos ter muito cuidado. Eu penso que é este cuidado e esta sensibilidade que o idoso tem, que nós também devemos ter, que faz afastar alguns dos meus colegas do tratamento adequado da dor nas crianças e nos idosos. Há algum receio dos efeitos adversos, mas não há fármaco sem efeitos adversos. A água da torneira tem efeitos adversos, o ar que respiro tem efeitos adversos, portanto, o melhor é não existirmos para não ter efeitos adversos. Os fármacos todos têm, mas diz que o ato médico e na relação clínica eu devo ponderar muito bem a escolha de fármacos e escolher num doente vulnerável fármacos com pouco impacto em termos de efeitos adversos. E eles são todos diferentes dos analgésicos e os adjuvantes também. Não confundam analgésicos com adjuvantes. Respeitem a farmacocinética dos fármacos e a farmacodinâmica do corpo vulnerável que tem à vossa frente. E é este equilíbrio entre este ajuste entre o receptor do fármaco e o próprio fármaco que eu tenho que ter presente e é este cuidado que eu devo, de certa forma, esmerar-me por manter. Ora, precauções. Absorção gastrointestinal do idoso alterada. Há uma lentificação do esvaziamento gástrico, há uma tendência, em alguns casos, para terem uma diminuição do pH do estômago, agravado, como sabem, por fármacos anti-inflamatórios, por exemplo, se o doente os fizer, e por isso esta alteração do pH pode ser nociva para o idoso, que naturalmente já tem um atraso no esvaziamento gástrico. Muito cuidado com isto. A pele do idoso pode ser uma pele frágil. Sabemos que há a alteração da elastina a nível da pele, mas se não houver soluções de continuidade, a pele é um bom veículo. Cuidado é a alteração da temperatura corporal, a higiene que alguns idosos podem não manter por não conseguir chegar ao banho, etc. E, portanto, a pele, quando eu uso um transdérmico, tem que ser muito bem mantida. Distribuição toda alterada no idoso. Há um aumento da massa gorda e faz com que tenhamos que ter muito cuidado. E eu diria que o principal cuidado é com fármacos lipofílicos, nitroglicerina, fentanilo, que têm este perfil mais lipofílico, que é esta tratabilidade por massa gorda. Encarem sempre o idoso, ainda que seja caquético, como um indivíduo que não tem água corporal, tem massa gorda. Pode não ter um peso de um gordo, mas terá sempre uma substituição natural de massa esquelética por depósitos de gordura. Portanto, tenham cuidado com isso. Concomitantemente, o metabolismo hepático, mesmo fora da patologia, estou a falar da insuficiência fisiológica da idade, há uma alteração do metabolismo dos fármacos. Como sabemos, há uma massa de hepatócitos reduzida. A função da citocromo P450, que nós tanto precisamos para metabolizar a maioria dos analgésicos, está diminuída. Este pool enzimático da citocromo da P450. A conjugação de fármacos está quase sempre mantida. Eu devo ter em conta todos estes aspectos. E como sabem, os idosos são heterogéneos. Tratar um idoso de 65 anos é diferente que tratar um idoso com 85 com a mesma patologia. Preciso de mais cuidado. E quanto mais a idade, mais a alteração do metabolismo hepático dos fármacos. A excreção renal, quanto maior a idade, a taxa de filtração glomerular está alterada e, portanto, muito cuidado com os fármacos nefrotóxicos e, por isso, prefiram fármacos com pouca excreção renal e vamos ver para a semana quais são, e também escolham fármacos que não tenham metabolitos ativos. Eu penso que aqui está também um dos grandes focos, um busilis do tratamento. Não gostamos de analgésicos com muitos metabolitos ativos. Se existirem, que sejam inativos estes metabolitos. Se forem ativos, nem pensar. Estou-me a lembrar, falámos há bocado de um caso que eu nunca pensaria num idoso, que é o tramadol. O tramadol tem um metabolito ativo que é o tramadol M1. O tramadol é um fármaco bom para um adulto saudável, para um idoso doente nem pensar. Tem um metabolito ativo. Portanto, estão com uma lista de fármacos para gerir. Escolham os que não têm metabolitos ativos ou que tenham inativos. Por exemplo, o buprenorfina, fentanil, os metabolitos são inativos. Será uma melhor escolha, diria eu, em doses proporcionais e em doses ridículas,
para o idoso. Portanto, tenham este cuidado. E sigam as regras da Organização Mundial de Saúde, 1986, escada de analgésicos. Lembro mais uma vez que escada de analgésicos não diz que o doente tem que subir de graus, está bem? É o fármaco que aumenta a sua potência ou que desce. Um doente com uma dor intensa está logo na primeira consulta no terceiro patamar. Um doente com dor moderada está no segundo. Quem fica no primeiro patamar? Doentes com dor ligeira, porque o primeiro patamar é para doentes com dor ligeira. A morfinofobia portuguesa faz-nos dizer que um doente com dor intensa eu tenho que começar como primeiro patamar. Não sei onde leram isso, está incorreto. A OMS, quando cria a escada analgésica, é exatamente para isso. É para não estarem a usar fisgas para o caos do corpo humano e uma guerra contra a dor não se estabelece com fisgas, com fármacos do primeiro patamar, estabelece com fármacos do terceiro. Também é afastamento da legis artis, terem um doente com dor ligeira e usarem um fármaco do terceiro patamar. Não é o que se pretende. O quarto patamar é o das técnicas invasivas. Lembro que as técnicas invasivas deverão ser usadas por profissionais treinados e muitas delas são um pouco invasivas. Estou-me a lembrar da mesoterapia, estou-me a lembrar de infiltrações periféricas que serão feitas em consultas, bloqueios, sei lá, num ombro congelado, e o que se pretende uma técnica invasiva é que seja ocasional, não deve ser repetitiva, como vejo ou contam os doentes que acontecem em algumas consultas com infiltrações de repetição, destroem articulações, destroem sinoviais, não vão por aí. A OMS diz que prefiram primeiro, segundo ou terceiro patamar, em último grau existem as técnicas invasivas. Depois, outra vez, preocupações, e sabem, não vou ver isto, senão não saímos daqui ao pormenor, paracetamol é um hepatotóxico, tem que ter este cuidado no idoso. Ninguém faz paracetamol a vida toda como a Carolina Deslandes, só porque estávamos aqui há bocado a falar de música. Portanto, paracetamol é um fármaco para a dor ligeira aguda. Uma pessoa faz paracetamol, eu diria, uma semana, 15 dias, ninguém faz paracetamol 3 anos. Há um estudo sobre isto, com peritagem, perguntando a peritos se paracetamol 1 grama de 8 em 8 numa estratégia poupadora de opioides trazia algum benefício na artrose do joelho, da anca e na lombalgia crónica. Os peritos dizem que traz uma vantagem de 30%, é efeito placebo. Para efeito placebo usem a relação médico-doente. É o melhor placebo que tem, porque o médico unicista usa a relação para tratar. Pelo menos para dizer ao doente que acreditam na dor do próprio e que vão fazer tudo para mudar a vida. Sejam médicos transformadores, transformem vidas. Reduzir a dor de um ser humano é transformar a sua vida. Eu sou um médico transformador, por isso não encontro às vezes qualquer encaixe nas especialidades ou nas competências médicas, porque o meu propósito não é salvar vidas, é transformá-las. Sei que há muitos colegas ainda nesta questão da salvação, eu não compito com Deus, não salvo almas, mas pelo menos transformo vidas. Anti-inflamatórios, quando os usam pouco tempo, na dor ligeira, ninguém faz anti-inflamatórios cronicamente para a dor, podê-los fazer como moduladores de um processo natural imunológico, ninguém os faz para a dor cronicamente, toxicidade renal, gástrica, cardíaca, um idoso com patologia cardíaca, anti-inflamatório, nem pensar. Às vezes recebo mails de colegas que me dizem, mas se eu não uso anti-inflamatórios, o que uso? Os outros analgésicos existentes em Portugal, que felizmente são imensos. Tópicos podem usar a vida toda. Os tópicos versus placebos, os estudos randomizados dizem que são eficazes. A aplicação dos tópicos é benéfica, com algum calor local pode ser muito útil, aumenta a relação com o cuidador informal. Tramadol, cuidado com o tramadol, pouca dose. Nunca num doente com história de epilepsia, o tramadol diminui o limiar convulsivo e nunca associado a inibidores de recaptação da serotonina, se há uma potenciação com síndrome serotoninérgica. Opioides, todos estão aprovados, nomeadamente os opioides do terceiro patamar, a revisão, o consenso para o tratamento do idoso, do Pergolisi, diz que os 6 opioides existentes em Portugal, ditos fortes, podem ser usados nos idosos. Diferenças em relação ao jovem, obtenho resultados com pequenas doses e tenho que alargar os intervalos posológicos. Assim, uma morfina que usem num jovem de 12 em 12 horas, se calhar no idoso passa uma vez por dia, porque eu alargo os intervalos posológicos. Antidepressivos, muito cuidado, são úteis, mas têm vários efeitos adversos. Muitos deles interferem com o intervalo QT, portanto, nos idosos com arritmias nem pensar, causam retenção urinária, causam xerostomia num idoso desidratado, pode ser grave, pode explicar quedas. Anticonvulsivantes, por favor, olhem-nos como anticonvulsivantes. Por favor, não olhem para a gabapentina como sendo um analgésico, que não é, nem olhem só para a gabapentina quando o doente tiver dor. Gabapentina é
um fármaco para a epilepsia, ponto final. Pregabalina é um fármaco para a epilepsia. Portanto, é um fármaco central, tem efeitos adversos, ponderem-nos, e são fármacos com excreção renal, têm que ajustar a dose à função renal do idoso. Portanto, se seguirem essas regras, corre sempre bem. Em termos de dose, elas estão tipificadas, não vou aqui ver todas em relação, por exemplo, aos anti-inflamatórios não esteroides, estou a seguir as regras da Direção-Geral de Saúde. Regra para os idosos, para correr bem, não se usam anti-inflamatórios de semivida longa. Portanto, Oxicans, Etodolac, Sulindax, só realmente se não gostarem do idoso, está bem? Porque se gostarem muito do idoso, é fármacos de semivida curta. Porquê? Porque eu quero usar um fármaco, se acontecer alguma coisa, para que eu numa guia terapêutica escreva suspende e a função dentro do corpo suspenda ou pare logo a seguir. Portanto, usamos nos idosos vulneráveis, tal como usamos nas crianças, fármacos de semivida muito curta, como o ibuprofeno, o diclofenac. Claro que eu tenho que ponderar, existe risco cardíaco, porque eles são vasoconstritores, existe risco gástrico, porque eles, como sabem, são erosivos da mucosa gástrica. Portanto, cuidado. Mas eu num idoso que já esteja antiagregado, que esteja anticoagulado, que já tenha todos estes problemas, risco de queda, hemorragia digestiva alta, vou usar um anti-inflamatório pouco tempo e de semivida muito curta. Nos jovens, como sabem, usamos fármacos com semividas de 24 horas, de 22 horas, como a Etoricoxib. A Etoricoxib é um fármaco para jovem, não é fármaco para o idoso, a não ser que estejam a fazer um estudo sobre patologia associada a estes fármacos. Portanto, vejam a guideline da Direção-Geral de Saúde sobre a dor no idoso, estão lá as doses, podem pôr numa cábula, não vou ver um a um. E efeitos adversos dos anti-inflamatórios, todos semelhantes, porque eles são inibidores da enzima ciclooxigenase. Não posso viver com esta enzima bloqueada cronicamente. Ela é indispensável à vida do ser humano. A função e a proteção do pH, do muco gástrico, a proteção ao ácido clorídrico, está dependente da formação de prostaglandinas, a I2. A prostaglandina E2 é necessária para o fluxo renal e, portanto, a função plaquetária também está dependente da presença da enzima ciclooxigenase. Não a posso inibir cronicamente, é o cuidado que tenho que ter. São todos vasoconstritores, isto diz tudo. Insuficiências venosas, arteriais, patologia cardíaca, anti-inflamatório, tópico sim, pela boca, nem pensar, por menos eu na minha prudência não me atrevo. Opioides, como vos disse, posso transformar-nos nos outros. Diria que no idoso codeína não usem, é um fármaco com metabolismo dependente da citocromo P450, uma data de interações. Se quiserem usar como antitússico, sim, na dor não. Têm melhores fármacos dentro daqueles que são divisores da morfina, tem o tramadol, o tapentadol, muito mais seguro. Nos fortes, o mais estudado para o idoso é a morfina, pela sua longevidade clínica e pela quantidade de ensaios que foram feitos. O idoso, se calhar, e o cuidador principal não querem fazer morfina porque acham que a pessoa vai ficar toxicodependente em último grau. Ora, se não quiserem usar morfina, usem derivados da morfina semissintéticos, como hidromorfona, ou então transdérmicos, como a buprenorfina ou fentanil. Falaremos destes com particular cuidado no próximo módulo, mas vejam o que diz a Direção-Geral de Saúde sobre estes fármacos. São seguros, alarga intervalos posológicos, é a regra internacional. Um dos fármacos que tem sido agora muito testado, porque é recente no idoso, é o tapentadol. Há uma data de estudos feitos com idosos a fazer tapentadol, particularmente com dor não oncológica, artrose do joelho, artrose da anca, lombalgia, lombociatalgia e mesmo os grupos, porque ele está autorizado nos Estados Unidos para a neuropatia dolorosa diabética, é seguro na população idosa e há alguns ensaios prospectivos e vejam, um destes, este aqui demonstra, quase todos demonstram que a dor, como vem ali no gráfico, vai diminuindo ao longo do tempo e é seguro no idoso. Claro que se começarem com doses pequenas, mas este é o truque para todos estes fármacos, como veremos no módulo seguinte. Só um bocadinho, antes de entrarmos na terapêutica não farmacológica. Isabel pergunta aqui, num idoso que se queixa de dor intensa, posso começar logo com fentanilo ou buprenorfina na dose mínima e reavaliar? Claro, muito bem. Não perca o próximo módulo, correto. Joana, bom dia. Quais os fármacos, além dos SRI, que têm risco de síndrome serotoninérgico com o tramadol? São essencialmente E depois a Ana Menezes diz, penso que todos, porque todos inibem a recaptação da serotonina.
Todos os que atuam nesse mecanismo, portanto, os tricíclicos, os antidepressivos de forma geral, sim, todos têm uma ação na serotonina, portanto eu diria cuidado com todos. Se há um específico da serotonina, como fluoxetina, paroxetina, ainda mais agravado e o risco da síndrome serotoninérgica. Se bem que os inibidores mistos da serotonina e da noradrenalina também, cuidado com tramadol, com duloxetina, com venlafaxina, porque mesmo estes podem fazer com que o idoso incorra nesta circunstância da síndrome serotoninérgica. Eu lembro que a síndrome serotoninérgica às vezes é frustre, porque sabemos que as formas graves são convulsões e coma. Lembram-se que as formas frustras de síndrome serotoninérgicas começam às vezes com vertigem e nós começamos a pensar numa síndrome vertiginosa do idoso. Às vezes é só reduzir ou este antidepressivo ou o tramadol que também mexe nessa via. Às vezes é uma hiperreflexia em que a família vem com estas questões da NET, não será um Parkinson, portanto, o doente começa a ficar muito rígido e às vezes nos lares chamam-nos a atenção sobre isto. É uma forma frustra de síndrome serotoninérgica e também as ataxias discretas da marcha. Um idoso que está muito bem, não tem déficits focais e parece que começa subitamente a trocar os pés, provavelmente está intoxicado. Basta reduzirem a dose, que se isso desaparecer tem uma prova que era mesmo isso. Não desaparece, então tem que fazer um estudo mais alargado, mas as formas frustras de síndrome serotoninérgica cursam desta forma, portanto cuidado. Ok. Eu gostava de relembrar aos colegas que já partilhei o link para o controle de presença inicial, está bem? Não se esqueçam de o fazer. E vamos então avançar. Em relação às terapêuticas não farmacológicas, o que diz a circular da Direção-Geral de Saúde? Não se passa baixa a um idoso, a não ser que tenha um problema agudo. A melhor forma de combater a dor é com exercício físico. Não precisa de ser em ginásio, é marchar, é caminhar, nem que seja em casa, ou está acamado, mexer-se na cama, movimentos passivos, tentar rodar o pé, fazer flexão, se conseguir do joelho, pelo menos tentar já é bom. Rodar a parte cervical, mesmo na cama, manter-se ativo. A aplicação de frio ou de calor, sabemos que são muito importantes. Se calhar o frio mais na dor aguda, o calor na dor musculoesquelética com alguma dor muscular acaba por relaxar. Massagem muito boa, nas contraturas, nos espasmos poderá ser boa. É bom que seja feita por um profissional, mas todos nós sabemos de nossas casas, mesmo com não profissionais, a massagem é sempre relaxante, é sempre boa e, portanto, se tiverem que pagar por uma, muito bem. Se conseguirem alguém que a faça lá em casa, melhor ainda. Técnicas muito específicas no alívio da dor musculoesquelética que jogam com os ultrassons, muito usadas na fisiatria. Sabemos que são aparelhos muito interessantes. Posso também usar outras circunstâncias que os fisiatras usam, mesmo em cuidados primários, como a eletroestimulação transcutânea, que a Direção-Geral de Saúde também recomenda, aqueles eletros que se colocam na pele, que também falaremos depois dela, na dor neuropática. Imobilização nunca. Quando é que eu mando o idoso imobilizar? Quando tem um problema agudo, em que tem um risco de ruptura, ou já teve, ou tem uma fratura, aí tem que ter uma imobilização dirigida por um profissional capaz, que até ordena imobilização durante algum tempo. Cirurgia também está indicada em alguns idosos, obviamente, que tenham indicação para tal, e não se deve esperar muito tempo para pedir a opinião a um profissional, porque sabemos que a astroplastia é muito útil e muda a vida das pessoas. Técnicas mais específicas neurocirúrgicas, de neuroablação, tem que selecionar muito bem o caso. Diria que não é vulgar e não vamos falar aqui do específico, vamos falar do que é mais geral. Lá está, a eletroestimulação transcutânea também é recomendada, concretamente na dor neuropática localizada, e a Direção-Geral de Saúde não se esquece. Parte do tratamento está na educação do idoso, do familiar, dizer que a dor é normal, não faz parte da vida, como aliviar essa dor, posições de alívio, aplicação de calor, gestão de SOS, porque às vezes o cuidador não quer dar porque acha muito, porque acha que ainda não está na altura, portanto, educar muito bem o cuidador informal. A Direção-Geral de Saúde termina com as estratégias cognitivas. Se o doente compreender a sua dor, se mudarmos as atitudes que o idoso tem sobre a sua dor, que consigamos pôr o idoso a pensar que não é condenação divina ter esta dor e há um plano de tratamento é útil, são necessárias múltiplas sessões. Compreendo os colegas dos cuidados primários com poucos psicólogos, com referenciações que às vezes são deficitárias. São muito úteis os psicólogos para darem nas estratégias profissionais nas consultas de dor ou de paliativos ou dos centros de saúde, para ensinarem os idosos a terem estas estratégias cognitivas de mudança de comportamentos que influencia
a própria dor e com medidas de distração. Se estiver sozinho num quarto com a minha dor, fico pior. Portanto, num lar, numa residência, em casa a pensar na minha dor estou pior, usem medidas distratoras. Eu não diria, perdoem-me, a televisão ligada todo o dia, parece um pouco a distração, mas musicoterapia não é o rádio ligado, porque eu não sei se o doente gosta daquela rádio que eu selecionei. É perguntar-lhe que tipo de música, testar várias músicas e ver qual gosta, pedir à família que traga um rádio para o lar e que ouça uma música relaxante, a PET-terapia, a aromoterapia, todas estas medidas de distração, como sabemos ao longo da nossa vida, são benéficas e os estudos assim têm demonstrado. O que é que eu faço só para terminar esta parte da dor no idoso quando a pessoa é não comunicante? Porque até à data, se é comunicante, percebermos. Também já falámos disto logo no primeiro módulo, mas só para recordar, se o vosso idoso é não comunicante e se derem apoio nos internamentos ou nas residências ou nas consultas de cuidados domiciliários ou de médico de família, usem nos não comunicantes escalas traduzidas e validadas para português. A Direção-Geral de Saúde fala também da PNET, muito simples, 5 comportamentos ou 5 itens, ver como é que o idoso está a respirar, se tem vocalização negativa, como é que está a expressão facial, como é que está o corpo contido ou relaxado e consolável. Quando intervenho fica consolado, não fica consolado. Vejam que esta escala, o mínimo é 0, o máximo é 10 pontos. Transforma numa numérica para terem protocolos. Eu trabalho numa unidade de demência e é a escala que nós usamos, mas pode ser usada em não demenciados, apenas não comunicantes. Outra escala que está traduzida e validada para a população portuguesa, não consigo usar, é a PACSLAC, uma adaptação do original em língua inglesa. São 60 itens. Duvido que tenham capacidade para usar na vossa vida de rotina, eu não tenho, mas saberem que está traduzida e validada, é a tese de mestrado do enfermeiro Renato Santos, portanto está disponível se a quiserem usar, mais para investigação. Eu não consigo aplicar 60 itens só para saberem que existe. Outra que já falámos e que é recomendada pela Direção-Geral de Saúde é a Dolo Plus. A Dolo Plus é uma escala de heteroavaliação. Estas todas que eu estou a falar são de heteroavaliação. Esta é mais multidimensional, não vê só a dor, vê o impacto da dor. Mas vejam, também não é fácil de usar na vossa vida diária, porque a Dolo Plus tenta estudar o impacto somático da dor, vendo quais são as queixas, como é que está o corpo, como é que está a face, e convém tem ali números. O objetivo é, se eu começar num número 3 e reduzindo o impacto dessa dor até chegar ao 0. É uma escala prospectiva, mas é complexa, como veem, não fica só pela avaliação somática, faz também uma avaliação psicomotora e psicossocial, tenta medir o impacto da dor na relação e na interação e também no aspecto da vida social. Não é simples de usar, mas tem que saber que é recomendada. Se forem à literatura francesa, é provavelmente a escala mais usada em idosos não comunicantes. Eu não tenho existência para usar porque ela é muito morosa a sua aplicação, mas está disponível e é recomendada pela Direção-Geral de Saúde. Em relação às crianças, mudando para outra população vulnerável, o princípio é o mesmo. Quando eu estou com um idoso ou com uma criança, não infantilizando um e não tornando idoso o outro, é a vulnerabilidade de seres que fisiologicamente não estão na norma, ou porque ainda não têm um corpo bem formado, ou porque estão numa insuficiência fisiológica da idade mais avançada. Mas os princípios são muito parecidos. Sabemos que logo desde o início da gestação a dor está presente. Precocemente o recém-nascido podemos não detectar a dor porque não tem a capacidade, às vezes, de comunicação das idades mais avançadas. Como sabem, a pediatria também é muito heterogénea, desde o nascimento até aos 18 anos. A pediatria tem os vários setores das várias idades de desenvolvimento do homem e as respostas comportamentais e hormonais a estímulos dolorosos vão também alterando-se à medida que a criança vai crescendo. Eu também tenho que medir mudar a minha forma de avaliar a dor e de a tratar, obviamente. Sabemos que as vias inibitórias da dor não estão ainda perfeitamente ativas nos recém-nascidos, portanto, nos adultos é uma via muito pujante para controle da dor. Lembrem-se da teoria do portão dos anos 60, nós temos uma via moduladora e inibitória da dor, naturalmente no corpo. Estas vias descendentes inibitórias no recém-nascido ainda não estão em desenvolvimento total e o sistema nervoso ainda continua a tentar aperfeiçoar-se com a sua interação com o meio ambiente. Vamos estimulando a criança e ela vai estando mais apta. Portanto, quanto mais precoce for a idade da criança, mais atento eu tenho que estar à presença de dor e à forma indireta de chegar ao ser humano.
Também sabemos um dos efeitos desconhecidos dos opioides, que durante anos não se falou, é do apagamento de memórias traumáticas, de memórias negativas. As várias revistas têm falado sobre isto. Ao longo da vida e logo durante a gestação e no trabalho de parto, a presença dos opioides na mãe e depois, obviamente, no desenvolvimento da criança, apagam traços negativos ao longo do nosso desenvolvimento e da infância, quedas, empurrões, traumatismos, o que seja. Uma da função dos opioides, e que sabemos das endorfinas, com esta recompensa positiva, é apagar memórias negativas. Portanto, no recém-nascido, na primeira infância, todos estes efeitos negativos podem ser úteis para evitar catástrofe, para evitar personalidades catastróficas em idades mais avançadas. Não há vida, relembro, sem opioides. Eu preciso dos opioides no meu corpo, senão não consigo existir. Por isso, numa dor intensa, não consigo viver sem opioides, mesmo nas crianças. Como vos disse, como o ser humano é diferente desde o nascimento até aos 18 anos, falando da grande pediatria, os estudos dizem que à medida que a idade vai avançando e também a criança está mais ágil, a interagir, a mexer-se mais e a ter mais impacto do meio, mais quedas, mais empurrões, a dor vai aumentando ao longo da idade, das diferentes idades. Os estudos que comparam pessoas de 4 a 7 anos, crianças com 16 a 17, são diferentes. À medida que a idade avança, também avança a dor crónica, como veem ali na última coluna, e a dor crónica, lembro que é uma dor que existe há mais de 3 meses, e à medida que a idade avança, vai avançando a prevalência, sempre, e isso não sabemos porquê, mais prevalente nas mulheres do que os homens. É a grande questão porquê, até à data não sabemos porquê, mas a dor é mais das raparigas dos que rapazes. Há quem diga porque a cultura faz com que as mulheres confessem logo na adolescência mais a dor do que os homens, porque há uma conotação de algo depreciativa quando um homem se queixa, começa em casa, com o Joãozinho que não se pode queixar, já a Mariazinha deve queixar-se. Todo este pré-condicionamento faz com que, se calhar, na literatura as mulheres apareçam com mais dor do que os homens, têm tendência a esconder mais para não serem apelidados de mariquinhas, de Mariazinhas, e essas coisas que nós somos bons a fazer pela vida fora. Consequências da dor nas crianças. Efeitos imediatos sabemos. Uma criança com dor e que não consiga falar connosco fica irritada, fica ansiosa, tem perturbações do sono. Qual é o pai que não acordou durante a noite com uma cólica, que a criança, ou com dor de dentes? Portanto, efeitos imediatos é esta irritação, que aumenta o consumo de oxigênio, perturbando o ritmo respiratório e a eficácia da própria ventilação. O bebê não quer comer, há uma tendência para mais acidez gástrica, portanto, efeitos imediatos são do stress agudo, conhecemos. Mas a curto e a longo prazo há efeitos desta dor, começa por um impacto no sistema imunológico, mais catabolismo, que poderá ser nefasto numa fase de desenvolvimento, e por isso os processos cicatriciais têm uma cura mais morosa, que digam os nossos colegas pediátricos de unidades de cuidados intensivos, de queimados, nestas fases a cura é mais morosa e, claro, quanto mais dor, também mais perturbação emocional, menos resiliência e menos vontade de interação. A longo prazo, o impacto na memória, no desenvolvimento e nesta experiência dolorosa continuada que faz com que o corpo se vá, com a neuroplasticidade, tentando adaptar esta dose à dor, com impacto em sensibilização central, que não é nada benéfico para as populações pediátricas, que depois darão origem a adolescentes e a adultos com dor crónica toda a vida. Portanto, a infância é um ponto marcante para o aparecimento da dor e também para a sua resolução, se conseguirmos exercitar o nosso ato clínico com grande expansão. Ora, maior dificuldade é isto, é como medir a dor nas crianças, como tendo medidas objetivas, não é? Sendo que a dor é uma subjetividade, como é que eu a transformo em algo objetivo numa criança? E como é que a criança me dá uma verdadeira história de dor se ainda não é capaz? Portanto, este é o nosso desafio e aí temos que perceber de crianças, e os médicos de família, os pediatras que nos estejam a ouvir, se calhar mais do que nós internistas, estão muito habituados a gerir crianças e a entender o corpo da criança em consultório e perceber as posições corporais, as interações corporais, a abertura dos olhos, a face, como denunciante da dor. Portanto, observar, como sabem, no ato médico, na semiologia, a observação é muito importante. Teremos que ir com métodos indiretos para chegar ao outro. Como é que avaliam a dor na criança? É sempre a questão colocada, mas há bocado responderam-me, porque aquilo que nós usamos no idoso não comunicante pode ser usado na criança. Como ainda não compreende em algumas fases etárias números, usamos escalas indiretas.
Há escalas mesmo desenhadas da Direção-Geral de Saúde que avaliam comportamentos corporais, já ouviram falar na NIPS, já ouviram falar na FLAC, certamente, mas à medida que a criança tem o seu desenvolvimento, está na pré-escola, está na escola, conhece números. Portanto, a criança há de saber depois a diferença entre o 4 e o 6, há de saber a diferença entre moderada e intensa. Portanto, na criança vamos usando as mesmas escalas que usamos nas outras. Avaliações da dor na criança. Autorrelato. Ouvir a criança é importante, não estamos dentro do corpo da própria. Se conseguir falar, obviamente, ouvir o que a criança tem para dizer. Não consegue falar. Olhamos para os comportamentos, perguntamos ao pai da criança como é que a criança tem estado, como é que tem interagido. E depois medidas fisiológicas, como é que está a tensão arterial, como é que está a frequência cardíaca, como é que está a ventilação da criança, como é que está a transpiração. São métodos indiretos de ver se a criança está exposta ao stress doloroso ou se não está exposta a este stress. A Direção-Geral de Saúde tem orientações técnicas para avaliar e tratar a dor na criança, desde 2010 que tem feito várias atualizações em relação a esta orientação e tem mesmo orientações para crianças oncológicas, do Foro Oncológico, como avaliar e tratar a dor. Portanto, leiam as recomendações de 2010, atualizações de 2012, que nos dizem tudo o que queremos saber sobre esta população vulnerável. Diz sempre a Direção-Geral de Saúde, acreditem, se a criança geme tem um problema, se a criança tem posições de proteção ou de defesa, tem algum problema, particularmente dor. Privilegiar a autoavaliação a partir dos 3 anos, dar tempo à criança, que se calhar não é tão célere como nós, precisamos na consulta, temos várias marcações, dar tempo para falar à dor. Às vezes utilizamos o pai para facilitar tudo isto ou a mãe. Também pôr o pai, o cuidador, alguém, se for numa criança, numa instituição, infelizmente, temos que usar o cuidador para nos dizer qual é o comportamento, como é que tem estado, como é que tem estado o sono, como é que tem sido a participação nas atividades. O diálogo é importante. Usar instrumentos de avaliação proporcionais ao desenvolvimento, história da dor como num adulto, e depois manter o mesmo instrumento. Se a criança percebeu um instrumento, mantenham-no. Não vão mudando de instrumento de avaliação sempre. Vão depois adaptando à fase da vida. Se calhar se a criança percebe a escala de fases porque não entende outra, depois passado 2 anos já está na escola, já entende números, vão adaptando ao crescimento da criança. Instruções muito rigorosas sobre como avaliar a dor com aquele instrumento e depois como cumprir a medicação e porquê da medicação. Explicar a uma criança com capacidade o que é que nós pretendemos com os fármacos, que às vezes nem sempre é erradicar a dor, é aliviá-la, que digam os nossos colegas que estão habituados a tratar crianças oncológicas, o objetivo não é tirar a dor, é tornar a pessoa se calhar mais resiliente e aceitar alguma dor que seja ligeira, e quando a dor for intensa, por favor, não façam muitas perguntas à criança. Uma dor intensa trata-se, depois fazemos a história logo a seguir, é a regra genérica. A orientação da Direção-Geral de Saúde tem orientações de acordo com a idade. Portanto, recém-nascidos, o que é que nós fazemos para avaliar a dor num recém-nascido? E os nossos colegas sabem disso. Há várias escalas, muitas delas hospitalares. Vejam, há escalas para unidades de cuidados intensivos neonatais. Não presumo que não haja muitos pediatras ou intensivistas a ouvir este curso. Não é também o meu foro, que escalas de usar nas UCIs, nem nos doentes ventilados, com ventilação assistida, há escalas para isso. Dores em procedimentos às vezes cirúrgicos, os anestesistas usam, ou os nossos colegas da pediatria, se calhar mais usada de forma geral, mesmo nas vossas consultas de MGF ou de pediatria em consultório ou hospital, é a NIPS, uma escala que pode ser usada para recém-nascidos de termo, se seguirem crianças a nível hospitalar ou na comunidade que tenham acabado de nascer. Portanto, a mais usada é a NIPS, que é muito simples de usar. A NIPS, a própria Direção-Geral de Saúde tem. A NIPS vai fazer o que fazíamos no idoso vulnerável, é ver comportamentos, como é que está a face, como é que está o choro, como é que está a respiração, os bracinhos como é que estão e o estado de vigília e as pernas. Portanto, cada uma destas itens pode ser pontuado, como vem, de 0 a 1 ou de 0 a 2. O mínimo da escala é 0 pontos, o máximo é 7, penso eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o máximo da escala e, em função disto, seguem os protocolos de interação com os fármacos, dos quais falaremos a seguir. Avaliação da dor nas crianças. Se são menores de 4 anos, a FLAC. A FLAC é muito parecida à PAINED, é também uma escala em que observamos a face,
as pernas, a atividade geral, o choro e quão consolável está a criança ou não. A FLAC, basta ir à Direção-Geral de Saúde ou ir ao motor de busca, tem a FLAC, eu não trouxe as escalas todas, senão não faria outra coisa. Entre os 4 a 6 anos tem a escala de fases, ou aquela mais infantil que conhecem, ou já adaptada para crianças com mais idade, uma escala de fases adaptada. E a Direção-Geral de Saúde tem mesmo como usar, o que dizer à criança para entender, dizer que uma face de 0 aqui à minha esquerda, a criança está muito feliz que não tem dor nenhuma, depois explicar que a criança vai piorando e ficando menos infeliz com a sua dor, e a face de 5 é uma dor máxima que nem sempre pode provocar o choro, e as criancinhas entendem. Eu lembro quando estava no IPO com a população infantil, entendem muito facilmente a escala de faces do Hogan-Baker, é muito usada nas fases precoces do desenvolvimento. Na criança com mais idade, adaptem, já com outro tipo de face, menos infantil, a regra é a mesma, não tem dor nenhuma aqui à esquerda, a dor vai piorando com escala de faces com mais esgar de dor aqui à direita. Portanto, vejam, há instrumentos para não inventarem, leiam um texto, e está preconizado na Direção-Geral de Saúde, esta cara da esquerda não mostra dor nenhuma, depois vão lendo o texto se assim quiserem, se o tiverem disponível. A partir dos 6 anos, uma criança na escola, no seu desenvolvimento normal, podem continuar com Hogan-Baker se a criança quiser, mas à partida já entende números, consegue dizer-me se tem 0, se tem 2, se tem 4, e há crianças, como sabem, com desenvolvimento precoce, agora já com a escola precoce, aos 4 anos, aos 5 anos, que já entendem escalas, vamos adaptando. Se uma criança já no pré-escolar, aos 5 anos, entende números e se quer dizer um número para a sua dor, usem-no. Na criança com multideficiência, que nasceu com problemas, com limitações funcionais e cognitivas, usamos uma escala de heteroavaliação, e lá está outra vez a FLAC, como nós vimos. Orientações para procedimentos nas crianças, mesmo invasivos, na vossa consulta da MGF ou numa urgência hospitalar, o que fazer nas crianças, e vejam, é também muito heterogéneo, porque os procedimentos vão de 1 mês, diz a Direção-Geral de Saúde, a 18 anos. Tenho diferentes pesos, portanto vou usando gramagens, e nestas fases usamos miligramas por quilo por dose e vamos adaptando. Claro que a partir dos 12 anos, muitas recomendações dizem pode usar a dose do adulto, e sempre tipificadas para 60 a 70 quilos, e como sabemos temos crianças infelizmente muito obesas, com 14 anos, com 16 anos, não vou usar a gramagem de uma criança não obesa, aí provavelmente com volumes corporais de 80 quilos, de 70 quilos, já estamos com regras do adulto e não da criança. Paracetamol, muito conhecido nas orientações da Direção-Geral de Saúde. Estão tipificadas as doses. Lembro que o paracetamol é um fármaco, e aqui estamos nos procedimentos, é um fármaco de dor ligeira aguda, início de ação rápido, semivida também bastante aceitável, e lá está, não vou ver aqui os fármacos todos dose a dose, leiam as recomendações. Se precisarem tratarem uma população pediátrica, convém andar com estas cábulas sempre no bolso. Eu não as sei de cor, sei as doses dos adultos, não sei das crianças, porque não é a minha população usual. Anti-inflamatórios, as doses também estão protocoladas, e aí na dor aguda, se calhar a nível hospitalar usam mais o Cetorolac, na comunidade se calhar o Ibuprofeno ou o Metamizol. O Metamizol nós usamos mais, perdão que eu tenho que beber. O Metamizol usamos mais na dor nociceptiva visceral. Espasmos, cólicas que a criança possa ter, é um bom fármaco o Metamizol. Depois temos outras estratégias, lidocaína, os anestésicos locais. A EMLA, e quem está nos hospitais com crianças conhece muito bem a EMLA, esta mistura eutécnica de lidocaína a 2,5 com prilocaína a 2,5, é um creme já com esta conjugação, e que há mesmo quem aplique num cremezinho antes de tirar sangue, antes de fazer uma gasimetria, e alguns colegas que a têm disponível antes de dar uma vacina, precisam ter acesso ao fármaco. O início é rápido, põe-se a atuar algum tempo antes do procedimento. E depois podemos fazer infiltrações com lidocaína, uma lidocaína tamponada, porque tentamos diminuir, neutralizar o pH, porque reduz a dor pela infiltração da lidocaína. A lidocaína pura pode ser dolorosa a infiltrar. Se eu uso bicarbonato, posso tamponá-la, fazer aqui um equilíbrio do pH
do fármaco. E a regra é para 10 ml, pôr 9 ml de lidocaína a 1%, com 1 ml de bicarbonato de sódio a 8,4%, que todas as instituições têm, e mesmo nos carros de urgência das diferentes unidades existe sempre este bicarbonato a 8,4%. Para procedimentos poderá ser usada. Depois temos outro tipo de fármacos, se calhar mais potentes para a dor moderada à intensa, a regra é sempre esta, dor moderada à intensa precisam de outros fármacos. Os anestesiologistas que nos estão a ouvir, os pediatras, conhecem fentanilos, não vou falar aqui dos fentanilos para sedação, não é o nosso propósito, e as morfinas, sim, posso usá-las no internamento, na comunidade, doses ajustadas ao peso, 0,05 a 2 mg por quilograma por dose, máximo 10 mg por dose, início rápido, se for IV, estes 5 minutos de início rápido, se calhar se for por outras vias, tecais, epidurais, porque injetável nem sempre é 5 minutos, tudo vai depender do estado da criança, 10 minutos, 15 minutos, em alguns casos. Tramadol também usado, cuidado com o tramadol pelas questões todas que eu estive a dizer, mas pode ser usado em procedimentos, pode ser usado na comunidade por via sublingual, umas gotitas ajustadas também ao peso, 2 mg por quilograma por dose, 1 a 2, pode ser usado na comunidade, antes de um procedimento, uma limpeza de uma ferida numa criança na comunidade, por exemplo, numa visita domiciliária, o tramadol pode ser usado, ou a morfina para quem a tenha disponível. Como veem mais uma vez, em relação a outros fármacos, e aqui no grupo dos anti-inflamatórios, lembro que em algumas tabelas de anti-inflamatórios aparece também o paracetamol, porque o paracetamol é um inibidor da ciclooxigenase em termos centrais, por isso em algumas tabelas dos anti-inflamatórios que trabalham por a inibição da ciclooxigenase periférica ou central, o paracetamol pode aparecer também nestas tabelas, e as doses são em função do peso, e portanto tem a dose dos adultos, tem a dose pediátrica, e o maior cuidado é antes dos 12 anos, porque a partir daí, com uma criança desenvolta a fazer exercício físico, já tem um peso que eu posso usar doses mais aceitáveis, quase as doses dos adultos. Também, mais uma vez, fármacos de semi-vida longa, se a criança for vulnerável não usamos, já se tiver comorbilidade hepática, renal, muito cuidado com estes de semi-vida longa. Os de semi-vida curta são aqueles que mais habitualmente utilizamos também, com todas estas gramagens que podem ler nas tabelas e que eu não sei de cor, porque não é a minha população fulcral, por isso quando preciso vou às tabelas e façam exatamente a mesma coisa. Em relação a outros fármacos, nomeadamente opioides, nas crianças podem usar os opioides disponíveis, desde as morfinas retardadas às morfinas rápidas, às hidromorfonas. Nós em Portugal hidromorfona não temos rápida, aparece também nas tabelas, de vez em quando vem hidrocodona, que não temos ainda em Portugal, portanto ainda temos algumas limitações. Doses para começar nas crianças acima dos 6 meses também estão tipificadas, por exemplo, tramadol não é recomendado em algumas guidelines, codeína também não, portanto a maioria das guidelines anda à volta dos opioides fortes, dos fentanilos, tanto que é usado o fentanilo na dor crónica da criança, com processos de malformações desde o nascimento ou nos processos de cancro avançado, é uma via ótima, o transdérmico de fentanilo ou de buprenorfina, ou as morfinas orais também. Lembro que os comprimidos de morfina, os comprimidos de hidromorfona, os comprimidos de oxicodona não podem ser esmagados, portanto tenho que ter uma via oral patente. Se a criança nasceu com uma agenesia, com uma malformação qualquer, que já tenha uma sonda, uma PEC, não pode usar este tipo de fármacos. Medicação usada, regras da Direção-Geral de Saúde e alguns cuidados que todos conhecemos, só rapidamente de lembrar. Paracetamol está à venda sem receita médica, cuidado, ensinem as famílias que não podem automedicar-se com doses crescentes. Opioides requerem receita médica, cuidado com as doses nas crianças, como já falámos. Anti-inflamatórios não esteroides, lembro que também podem ser comprados sem receita médica, eduquem a família, pai e mãe, que normalmente são quem gera esta medicação, sobre doses e abuso destes fármacos, assim como a aspirina, que não está recomendada em pediatria. Tramadol, a partir de 1 ano, poderá ser usado se quiserem, mas se forem algumas guidelines, dizem mesmo que o tramadol não deve ser de primeira linha. Para quem tenha experiência com fentanilos, com morfinas, será melhor. E codeína, algumas recomendações dizem que nem na tosse deve ser usada.
tem uma data de metabolitos, tem uma data de interações. Eu, particularmente, não gosto da codeína. Se houver colegas que a usam muito bem, antes dos 12 anos não deve ser habitual a sua prescrição. Se calhar... Muito bem. Ficamos Exatamente, por aqui. estamos na hora do intervalo, eu ia sugerir isso mesmo. Só para, antes de irmos mesmo para o intervalo, não tinha aqui uma ou duas perguntas para colocar. O Aloísio pergunta qual o mecanismo de ação do TENS na dor neuropática? É baseado na teoria do portão da dor? Sim, é uma sensibilização com a repetição do ato. Aliás, muito básico, sem entrar em grande complexidade. Quando nós temos uma dor, a primeira coisa que nós fazemos são medidas distratoras. Vejam, quem nunca teve uma dor, numa queda, numa queimadura, é que nós temos uma tendência para distrair o cérebro, esfregamos, confundimos. Todos nós, quando temos uma dor, fazemos isto, os animais também. Aquilo que o TNS tenta fazer é criar estímulos dolorosos que vão ativar centros de vias ascendentes e descendentes da dor, mas vão distrair o cérebro, porque eu tenho uma dor num determinado território bem localizado. Se aplicar elétrodos na periferia, cruzados ou diretos, aquilo que eu vou fazer é distrair. Eu vou aplicar uma dor que o meu cérebro sabe que sou eu que estou a fazer, porque aquilo tem todo um aparelho que eu posso programar a intensidade de acordo com o limite que eu tolero e vou incrementando esta intensidade, vou sentindo na pele um formigueiro, vou sentindo uma dormência e o meu cérebro fica ativado em primeiro lugar porque sabe que sou eu que estou a produzir e com a aplicação constante deste estímulo que eu aceito porque sou eu que o estou a fazer, eu vou sensibilizando o território e vou estimulando a via descendente para uma nova dor que eu estou a criar e há como que um esquecimento, uma programação de memória para que a mesma dor naquele sítio vá desaparecendo. Portanto, de forma muito simples é o que eu pretendo, é de sensibilizar territórios. Muito bem. Outro colega pergunta quantos SOS são considerados demasiados, por exemplo, por mês? Ou seja, quando devemos escalar o opioide? Por mês não lhe sei dizer, por dia sei. Se for um doente meu, tem autorização para fazer 24 SOS por dia, porque eu prescrevo de hora a hora, o PRN. Para os colegas que não se sintam tão seguros, podem prescrever de acordo com a semivida dos fármacos, que normalmente vai até às 4 horas, a maioria deles, tramadol vai até às 6 horas, o que significa que se usarem um tramadol rápido, em PRN, em SOS, podem prescrever 4 vezes ao dia. Não conhecem tanto o doente, podem limitar, é aí que podem exercitar o ato clínico, podem limitar o número de SOS, podem ter que ditar de acordo com a farmacodinâmica e a farmacocinética a dose, sei lá, um tramadol fixo de 12 em 12, um tapentadol fixo de 12 em 12, isso é a dose normal usual. Ainda têm dor, podem gerir o PRN, o SOS, e ditam, olha, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, de acordo com a semivida do fármaco e com o vosso conhecimento. Também diria, não têm conhecimento, vão por baixo, obviamente, limitem. Têm conhecimento, podem ir incrementando, e à medida que vão treinando estes fármacos, vão tendo mais conhecimento e também mais reconhecimento da sua segurança, e será sempre grande segurança se começarem com doses pequenas. Obviamente, se numa criança, num idoso, começarem com doses de tramadol em PRN e SOS de 50 mg, de 100 mg, eu diria que o abandono vai ser imenso e o vosso reconhecimento da eficácia farmacológica vai ser menor porque vão ter uma data de efeitos adversos. Se prescreverem tramadol 1 mg per hoje, não vai sentir nada ao doente e também vai abandonar o tratamento. Portanto, a dose de PRN, vamos ver no próximo módulo, tem que ser ajustada à medicação de base que puseram ao doente e o ajuste não é mensal, ou seja, eu não vou contar quantos fiz por mês, vou ver necessidades diárias de apelo, sobretudo do receptor mu. Mas no próximo módulo vamos, eu diria, escalpabilizar esse assunto. Ok. Isabel, no caso de dor associada à fratura vertebral osteoporótica e nas metástases ósseas, há algum fármaco que seja melhor, mais estudado para estas situações? Não. Aí tem que tentar estabilizar o osso, equilíbrio a nível do cálcio ósseo, se tentar também estabilizar, e nos oncológicos sabem qual é o papel dos bifosfonatos na diminuição dos eventos associados ao esqueleto, mas aqui não estamos tanto nas estratégias analgésicas, se bem que os bifosfonatos têm também eficácia analgésica, particularmente no componente neuropático da dor. Aí o fármaco usado tem a ver com a intensidade da dor. No momento da fratura tenho dor intensa, uso os fármacos para a dor intensa, à medida que vai tendo um programa de reabilitação, de adaptação e a dor vá diminuindo, eu vou ajustando os fármacos, mas a regra é da OMS, dor moderada, dor intensa, dor ligeira, vou usando os fármacos em função desta dor.
Não é por ter tido uma fratura que há o fármaco indicado, tem a ver mais quanto dor o doente sente. Pode ter uma fratura e não sentir grande dor logo no pós-cirúrgico, se calhar não tenho que fazer nenhuma analgesia logo imediata, ou então mantenho no pós-cirúrgico durante algum tempo, vou descalonando e se calhar não precisa nada se o doente ao fim de uma semana, 15 dias me disser que não tem dor. Continua com dor intensa, se calhar tenho que continuar a prescrever fármacos para a dor intensa. Muito bem. Só mais duas perguntas antes de definitivamente irmos para intervalo. A Sofia, nas crianças com lombalgia intensa, o que dar para além do ibuprofeno como anti-inflamatório? É outra vez a mesma coisa. Tem dor intensa, tem choro, está irrequieta, é dar um opioide. Tem que ter mão para isso, gramagem, começar por baixo, sempre a mesma regra. As crianças não são seres diferentes dos adultos, são mais vulneráveis, como os idosos, portanto, vão precisar de menos dose, atingem benefícios com menos doses, mas a regra é exatamente a mesma. Deram paracetamol, aliás, a criança já tinha dor moderada a intensa, mas começaram mais abaixo. Paracetamol, ibuprofeno, massagem, relaxamento, distração, presença do pai, da mãe, da tia, de quem seja, continua com dor, tem dor moderada intensa, vão ter que usar um opioide. O mais estudado mesmo em pediatria, considerado o que tem mais documentação na medicina baseada na evidência, por ter mais ensaios clínicos, é a morfina em ambientes crónicos, particularmente com crianças, sem dúvida alguma, com dor oncológica, porque mesmo as guidelines dizem que o nível de evidência é pequeno. Existem poucos estudos publicados em crianças não oncológicas a fazer opioides. A maioria da adaptação vem de populações oncológicas e, de acordo com o peso e também com a evolução, eu vou tirando para outras populações não oncológicas. Mas a evidência é sempre a mesma. Mesmo nos adultos com dor não oncológica, há menos sustentação na medicina baseada em evidência do que dos adultos com cancro, porque desde aí, e lembrem-se que a OMS, quando lança as primeiras guidelines em 1986, foram muito dirigidos à população oncológica. Depois é que derivámos para a população não oncológica e em pediatria aconteceu exatamente a mesma coisa. Relaxante muscular numa criança com torcicolo com 6 anos. E depois houve uma colega que respondeu e com um ponto de interrogação, baclofeno? Mas aí são em centros de perícia. Portanto, a maioria dos centros de perícia, de pediatria, de fisiatria, de consultas de dor, poderia ser um fármaco a nível hospitalar mesmo de forma injetável e nos casos de espasticidade crónica mesmo com colocação de infusor, mas baclofeno é considerado seguro em dose ridícula, quer nos idosos, quer em crianças. Ou então, os tópicos, tentar ter algum tipo de relaxamento com uma aplicação tópica de alguns fármacos, por exemplo, lidocaína, poderá ser um fármaco que, apesar de não haver muitos estudos na população pediátrica, a aplicação tópica de lidocaína poderá ser útil naquela dor e de sensibilizar o tecido de forma crónica. Mas é um fármaco considerado relativamente seguro, o baclofeno, sim, mais do que os periféricos. Muito bem. Caros colegas, vamos descansar um bocadinho. São 11h37. Doutor Paulo, 15 minutos? Sim. Ou 10? Quando quiser, 15. Eu estou pronto. É melhor 15, só hidratar-me. Ok, então 15 minutos. Às 11h52, mais minuto, menos minuto, estamos de volta. Um bom descanso e até já. Até já.